de material. Aqui está o valor da mentoria, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão, e são 4 encontros e uma supervisão individual, porque o individual é um trabalho mais direcionado e trazendo aquela dúvida que você tem do seu paciente, uma coisa mais mastigada, podemos assim dizer. E a mentoria é coletivo, é um trabalho para o coletivo durante 4 encontros, e aí depois você vai ter a individual. E a minha mentoria é assim que funciona, tá bom? Esse é o formulário, fiquem à vontade. E esse aqui é o grupozinho que eu falei para vocês do WhatsApp. É só clicar e você faz parte do grupo, certo? Então, voltando, continuando aqui nossa aula. Está aqui o nosso livro, Crianças Sem Limites, de Isabela Minatel. Educação Empreendedora na Primeira Infância. Trata de uma educação empreendedora na primeira infância. Esse aqui é o link que eu falei para vocês do grupo de estudo, para quem depois vai querer estudar e aprender sobre o livro. Esse linkzinho aqui, ó, só você clicar e você entra direto no grupo, tá bom? Fiquem à vontade, porque realmente em um dia não tem condições da gente dar todo o livro, né? São mais de 20 casos. E hoje a gente vai destacar apenas 5 para vocês. Adriana, se tiver alguém levantando a mão, fazendo alguma pergunta, você me fala, tá bom? Aqui, pessoal, é o currículo breve da autora do livro, para vocês conhecerem quem é Isabela Minatel. É pedagoga, é psicopedagoga, é especialista em Montessori, é docente de graduação, pós-graduação e extensão, é colunista da revista Crescer, que é uma revista que fala tudo sobre educação, desde o nascimento do bebê até a fase adulta, né? Ela desenvolveu um projeto chamado Manual da Mãe Sem Limites. Então, é uma autora que traz realmente muita bagagem, e é por isso que a gente está trazendo esse grupo de estudo de caso hoje para vocês, né? Essa discussão sobre os casos que ela vivenciou, certo? Então, para começar, pessoal, o objetivo da obra é conscientizar o adulto sobre a decisiva influência que ele exerce sobre a criança. O livro é uma resposta do esforço de uma mãe digna de ser apreciada. Por fim, é uma grande contribuição para a tão sonhada educação de qualidade, certo? Só para a gente entender qual é o objetivo do estudo de caso hoje. E aí a autora começa falando sobre a grande chegada do bebê, a tão sonhada chegada do bebê, tão esperada pelas mamães, né? Quem não é mãe que tem o desejo de ser como eu um dia, e aí sabe das ansiedades, de todo o turbilhão, digamos assim, de emoções que passa quando a gravidez vem, e também após o nascimento. Eu acho que a maior preocupação é o educar, né? Após esse nascimento. E a autora, ela fala muito sobre a gestação do bebê, que às vezes nem é planejado, né? Ou é planejado. Mas o que os pais na verdade, não têm certeza é de como essa criança vai ser. Como ela vai nascer, como ela vai andar, como ela vai falar, como ela vai se comportar, porque ele não vem com o manual de instrução. Seria muito bom, né, gente? Quando as mães forem engravidar, já ter um manualzinho de como vai ser o filho. Seria maravilhoso, mas não vem com o manual de instrução. Não existe esse manual de instrução de educar o filho, como educar e como essa criança vai ser. É o dia a dia mesmo, é a prática e a vivência, né, de experiências positivas que também ajudam. É isso que ela fala. E esse bebê também não tem fórmula, né? Qual a fórmula ideal para educar essa criança? Não há fórmula, né, gente? A gente sabe que não existe. São muitas teorias, muitas teses, psicologismos, tantas vezes contraditórios e conflitantes. É uma difícil tarefa realmente educar. Só quem é mãe sabe, né? E quem é professora, que tem as crianças, que tem essa grande responsabilidade na sala de aula com as crianças, sabe a difícil tarefa de educar, e os terapeutas que no consultório têm que, digamos assim, contribuir e ajudá-lo a superar essas dificuldades. Então, não existe fórmula, realmente. E muito menos a receita de bolo. Será que existe uma receita de bolo para educar um filho, uma criança? Educar é uma missão muito difícil. Eu até tiro o chapéu para quem tem 2, 3, 4 filhos. Minha mãe teve 5, né? Minha avó teve 14 na época, né? Não tinha os métodos, né? Contra, né? De prevenção, podendo assim dizer, a gravidez, contraceptivo, não tinha como hoje, né? Então, eu tiro o chapéu para as mães que nos tempos de hoje têm 3, 4 filhos, que não existe realmente uma receita de bolo e é uma missão muito difícil. É uma grande responsabilidade. A autora traz isso também no livro. E para começar, pessoal, todas as vezes que eu me referi a educadores, eu vou estar falando com pais aqui presente,
professores, terapeutas. Lembre-se, a autora fala educadores. Eu vou me referir aos educadores, a esses três personagens aqui: pais, professores e terapeutas, tá? O modelo tradicional da educação. Nós estamos acostumados, aquilo que eu disse no início, a uma educação tradicional, onde a obediência e os limites é o pilar dessa educação. Qual é o resultado disso? Obtém pessoas obedientes e limitadas. Pessoas sem iniciativas, que não têm opinião própria, e ao ser perguntada por que fez algo necessário, responde assim: ah, porque ninguém mandou. Era para fazer isso, eu não fiz porque ninguém mandou. Isso porque sempre se submeteram às ordens de seus pais e professores. E é isso que a autora vem trazer para a gente. E nem sempre ser uma criança muito limitada vai ser a melhor forma de educar o filho da gente, de educar o adolescente, de educar o educando e o aprendente. Nem sempre. Não que a criança não tenha que saber regras, saber conviver em sociedade, respeitar pai e mãe. Não é isso. Ela traz uma visão diferente dessa palavra limite. E aí vocês anotem essa palavrinha limite, que lá na frente a gente vai precisar dela, tá bom? A educação tradicional, a gente sabe que, além da questão da obediência e do limite, sempre tem alguém apontando o dedo para aquela criança. Na educação tradicional, crianças que teve tanto limite na infância, chegam na vida adulta, passam o tempo todo buscando trabalhar os seus limites. São crianças que ouviram a vida toda aquela frase: você não tem que querer nada. Isso faz sentido para você? Olha a pergunta-chave. Se faz sentido para você, coloca aí no chat, bingo. Faz sentido para você? Alguma vez você já falou para o seu filho, ou para o seu aluno, ou para o seu paciente: você não tem que querer nada, você é apenas uma criança. Você não tem que querer, você não tem que querer, é o que eu quero, é o que eu mando, é o que seu pai manda e ponto final. Isso faz sentido, gente? Alguma vez a gente já usou essa expressão? Com certeza, né? Então, gente, quando a criança, a autora fala, desde a infância, ouve isso, você não tem que querer nada. As pessoas só lhe apontam o dedo, vê seus defeitos, seus erros, e sempre está lhe apontando o dedo. Quando elas crescem, sabe o que acontece com elas? Olha isso. De tanta elas... Poliana, Oi? licença. Antônia está com a mãozinha levantada. Pode falar, Antônia, fica à vontade. Não, é só já passou, foi uma fala que você falou, que Sim. sua mãe teve 14, né? 14 Minha filhos. avó, minha avó. A sua avó? E a minha teve 13 e adotou mais 4. Nossa! E criou todos eles? Sim, sim. Meu Deus, é muita. Olha só, gente. E a educação de antigamente, né? Digamos, as condições, podemos até dizer, não eram muito mais difíceis, né? Para educar uma criança, às vezes, dependendo da condição financeira, a questão de saúde, que muitas medicações foram desenvolvidas depois. Então, era muito mais difícil e elas tinham muitos filhos, né? Parabéns, Antônia, para sua mãe que teve essa brilhante missão e responsabilidade. Acho que é uma missão mesmo, né? Vocês que são mães sabem que ter um filho, adotar um filho ou ter um filho é uma missão. Muito bom sua experiência, viu? Então, continuando, pessoal. Quando a criança, desde a infância, só escuta essa expressão: você não tem que querer nada, quem manda aqui sou eu, obedeça que eu sou sua mãe, eu sou seu pai. De tanto ela ouvir isso, sabe o que vai acontecer com ela na vida adulta? Olha o que vai acontecer com ela. Você não tem que querer nada? Certo, eu não tenho que querer nada. Não querem fazer nada com nada. É isso que acontece com os adolescentes, que são super limitados e têm uma vida 100% regrada, a ponto de não ter a oportunidade de dizer o que pensa, de contestar alguma coisa, de questionar, de querer, de desejar, porque a mãe e o pai diz: você não tem que querer nada, você é criança, quem manda aqui sou eu. E aí, quando eles crescem, ó, não querem fazer nada com nada. Não é isso que a senhora disse, que eu não tenho direito de fazer nada? Então, eu não vou querer fazer nada com nada. É isso que a autora traz. Né? Ela, na reflexão dela, na experiência dela como mãe e como terapeuta, ela vivenciou e ela chegou a essa conclusão. E aí, pessoal, são adolescentes que muitas vezes ficam inconsequentes e irresponsáveis, correm riscos sem medo. Já que minha mãe disse que eu não tenho que querer nada, vou crescer assim. Cresce um adolescente sem querer fazer nada, sem responsabilidade,
vai para a rua, chega tarde, às vezes bebe, às vezes, né, usa drogas, corre riscos sem medo, são irresponsáveis e inconsequentes. Infelizmente, a nossa educação tradicional, ela não previa isso, mas é o que a gente vê. E a gente sabe que essa educação já está um pouco ultrapassada, porque não está trazendo resultado satisfatório, né? E aí, pessoal, algo precisa mudar. É o que a autora diz, algo precisa mudar. O modelo tradicional não está mais trazendo resultado satisfatório. Olha o que ela disse no livro. Eu não quero que meu filho seja obediente. Você já viu algum inovador ou um empreendedor obediente 100%? Ela faz outro questionamento. Você já viu alguém se destacar sendo 100% obediente? Ela diz também, eu não quero que meu filho tenha limites. Eu quero mais é potencializar suas ações, suas curiosidades e os seus interesses. É isso que ela quer dizer. Não que ela não queira que o filho dela obedeça regras, seja uma criança respeitosa com o próximo, obediente aos pais. Não é isso que ela está dizendo. Quando ela diz, eu não quero que meu filho seja só isso, só limitado, só obediente, ela quer dizer, ela quer muito mais do que isso. Ela quer que o filho seja uma criança curiosa, que questione, que mostre seu interesse, que tenha tomada de iniciativa para tomar decisões. É isso que ela fala. É nesse sentido que ela diz que não quer que o filho dela seja limitado. Eu achei muito interessante essa fala dela. E aí, gente, eu faço uma enquetezinha com vocês agora, para vocês pensarem, e se fizer sentido, coloca bingo, tá, pessoal? Para a gente saber que vocês estão entendendo. Tudo bem, se a autora diz que botar limite na criança vai tolher a criança, vai podar a criança, ela vai ser uma criança sem iniciativa, e quando a criança se machucar? Olha a pergunta aí. E quando a criança se colocar em risco de se machucar? Não é para eu impor limite à criança? O que é que vocês acham? A criança está correndo um grande risco em alguma situação. Vai subir uma escada perigosa, vai atravessar a rua sem olhar, alguma situação embaraçosa que ela possa se machucar. Não é para impor limites? Nesse caso, quando o adulto intervém, ele vai estar limitando a criança ou protegendo? É algo a se pensar. E quanto às regras de convívio social, não devem pôr limites às crianças para elas saber conviver com o seu próximo? Quer dizer que a gente não deve impor limite à criança? Fica aí a situação, gente, para pensar. Criança grita em local público, né? Às vezes, né, esperneia, quando quer um presente que o pai não compra, né, quando quer ir para um lugar que a mãe não quer levar, dá aquele show, né? Muitas crianças são assim. E aí a mãe ameaçando, batendo, porque a criança está dando, né, show. Quem é que se torna o agente do escândalo nesse caso? A criança que está chorando ou a mãe que está ameaçando ou que está batendo e chamando a atenção de todos ao redor? Ela faz esse questionamento. Se por um lado, pessoal, consigo direcionar, o que é que ela fala? Se por um lado eu consigo direcionar a energia da criança e a atenção dela para um outro foco, e eu consigo conduzi-la, ela fala isso, eu consigo conduzi-la, né, a formas, digamos, mais aceitas de agir em público, eu estou limitando ou eu estou orientando a criança? Em outras palavras, ela quer dizer o seguinte, a criança está correndo um risco de cair, de se machucar, e você já quer tomar iniciativa ali para impor o limite para a criança não correr aquele risco. Qual seria o melhor? Você impor o limite ou você orientar a criança, conduzindo ela para um outro foco, para que ela não se machuque? É melhor você gritar, bater na criança, podemos assim dizer, ou orientá-la. E aí, na sequência, pessoal, ela diz, há de se rever o uso da palavra, olha a palavra-chave, limite. A gente tem que rever essa palavrinha. Quero sim que meu filho seja adequado, ela fala, que ele entenda as regras a que se submete e que se em algum momento achar que o que lhe peço é inadequado, que ele saiba educadamente questionar, levantar sua argumentação. E eu prometo ouvir, pensar e certamente voltar atrás quando eu achar que a razão dele é coerente. Aí ela ainda fala aqui no final, por mais crianças sem limites. E a pergunta que eu faço a vocês, o que será que ela quis dizer com essa expressão aqui? O que é que vocês acham? Pode colocar aí no chat, eu posso levantar a mão. O que é que vocês acham que a autora quis dizer com essa expressão? Por mais crianças sem limites. Na opinião de vocês, será que ela quer que as crianças sejam desobedientes,
sejam inconsequentes, sejam crianças sem regras. O que será que a autora quis dizer com isso? Quem pode me responder? Quem pode me ajudar para a gente chegar a uma conclusão? Pode escrever no chat ou pode levantar a mãozinha, quem quiser falar. Quando ela diz que tenhamos crianças mais sem limites, baseado em tudo que eu disse aqui até agora, o que vocês entendem que ela quis dizer com isso? Na visão da palavra limite dessa autora. O que vocês acham, pessoal? Tem alguém que quer falar? Ou não? Quando ela fala, pessoal, que tenhamos crianças mais sem limite, é no sentido de que tenhamos crianças menos limitadas na vida. Crianças que são caladas demais, que não se expõem, que não dá sua própria opinião, crianças que no seminário da faculdade não vai saber apresentar um trabalho porque foi tão podada, foi tão limitada na infância, que quando chegou na fase adulta não consegue nem falar, nem abrir a boca para apresentar um trabalho. Crianças que no trabalho profissional não vai conseguir se impor, não vai conseguir dar sua opinião quando o chefe lhe pedir, não vai saber se colocar na sociedade. É nesse sentido que a autora diz que tenhamos mais crianças sem limites, porque o limite, na palavra dela, na visão da autora, é limitar a criança a ser espontânea, a ser uma criança que tenha argumentos, uma criança que saiba se colocar na sociedade, saiba se impor, saiba impor respeito por si mesma, tenha opinião própria, a questão da política, que ela saiba se posicionar. Então, é nesse sentido que ela diz que tenhamos mais crianças sem limites. Em outras palavras, menos poldadas, menos limitadas, e crianças que realmente tenham seu autoconhecimento, né? Elas saibam quem são e para que veio. Então, que elas tenham independência também, autonomia. É nesse sentido que ela usa essa expressão. Poliana, Oi. Tem aqui alguns comentários no chat bem bacana, viu? Por exemplo, Cássia Lucílio colocou Sim. criativas e participativas. Exatamente. Patrícia Moreira, o limite seria em relação a serem menos limitadas e mostrarem do que são capazes. Muito Maria bem. de Lourdes, né, colocou, acho que as crianças devem poder participar das coisas da vida, da escola e etc. Essa ideia. Márcia colocou bingo, e Perfeito. também Maria de Lourdes colocou para se tornar adultos com autonomia. Muito Isso. bacana. Muito bom, gente, esses comentários são perfeitos. É exatamente essa a visão da autora. Porque se a gente pensar que ela está dizendo que não é para dar limite, que não é para ter regra, né? Criar uma criança desobediente, uma criança mal comportada, não é isso. É nessa visão que vocês falaram aí, nesse sentido, realmente, que tenhamos crianças sem limites. Crianças autônomas, independentes, criativas, que se posicionem, que saibam se colocar na sociedade e colocar também o que desejam, o que querem. É exatamente isso. Parabéns, pessoal. Que bom que vocês entenderam. E aí, gente, continuando, educar é um desafio. Como a gente viu, o modelo tradicional deixou traumas da infância. Se a gente parar para refletir, com certeza, é muito comum a gente ouvir essas frases aqui. Eu apanhei tanto na infância e não morri por isso. Então, por que eu não vou bater no meu filho? Né? Apanhei muito e hoje eu agradeço a meus pais, o homem e a mulher que eu sou, porque eu apanhei. Desejei tanto uma bicicleta e nunca ganhei. Por que eu tenho que dar para o meu filho? Porque ele quer tanto a bicicleta, eu tenho que dar. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, coloca aí bingo. Gente, essas frases aqui são frases típicas de uma educação tradicional. Ah, porque eu apanhei na minha infância, eu tenho que bater no meu filho? Ah, porque eu não ganhei bicicleta, eu não vou dar uma bicicleta ao meu filho? Ah, porque eu apanhei tanto e não morri por isso, aí eu tenho que bater no meu filho? É só a gente refletir, era bom apanhar? Ou a gente se revoltava, ou a gente ficava com a mente de uma criança já com revolta. Muitos adultos hoje têm isso aqui, ó, traumas, por causa dessa educação tradicional, e os pais que também receberam essa educação tradicional transferiram para os seus filhos, e possivelmente, né, vai passando de geração em geração. Mas hoje temos estudos, hoje temos pesquisas práticas, como o caso da autora, que traz uma educação diferente. Hoje existe lei, né, pessoal, vocês sabem, que é a favor da criança e adolescente. Existe aí o Estatuto da Criança e Adolescente, existem leis aprovadas aí no Senado, do jeito que tem a Maria da Penha, né, que é contra a violência doméstica, existe também leis que favorecem a criança e o adolescente.
Então, a educação à base da vara, como a gente está acostumado, né? A pessoa até diz, a Bíblia fala que a gente tem que educar na vara. Tem que ver o contexto do que estava escrito ali na Bíblia. Em que situação aquilo foi usado? Será que realmente essa educação que Deus, Jesus Cristo, ensinou quando ele esteve aqui no mundo? Será que era assim que ele tratava as crianças? Ou era com amor, com diálogo e orientação? É só a gente parar para refletir, né? Isso faz algum sentido para você? Alguns, pode colocar bingo, tá, pessoal, se faz sentido para você. Alguns reproduzem a educação punitiva que receberam, enquanto outros dão aos seus filhos tudo o que querem e mais um pouco. É como diz o ditado, nem 8, nem 80. Nem é para punir demais, mas também não é para ser deliberado demais. Dar tudo que a criança quer, a hora que quer, também vai deixar essa criança mal acostumada. E com isso, ela vai se tornar um adulto que vai querer tudo na hora que quiser. E quando não tiver, vai se revoltar, né? Vai ficar inconformada, isso pode até gerar uma depressão, dependendo da situação. Então, nem 8, nem 80. Nem punir demais e nem também dar tudo demais e deixar a criança fazer tudo. Tem que ter um equilíbrio, o meio termo aí. Né? Tem que realmente saber dosar essa questão das regras, essa questão dos limites, da obediência, da disciplina, e também ser um pouco flexível em algumas situações. Porque isso sim mostra que é uma educação empreendedora. E aí vocês vão entender por que a autora fala muito nessa educação empreendedora, e não a educação tradicional que a gente está acostumado. A educação, ela não é uma ciência exata, né, pessoal? Então, para a gente refletir, ela trouxe algumas perguntinhas. Que tipo de ser humano nós queremos formar? Que tipo de comportamento e sentimentos desejamos fortalecer e incentivar? Queremos que os nossos filhos, ou educando, ou aprendendo, tenham liderança, ou que eles sejam liderados? Nós queremos que eles sejam criativos, inovadores, interessados, interessantes, que saibam defender suas opiniões e lutar por seus direitos, ou que eles se submetam a tudo e a todos? Que tipo de ser humano nós queremos formar? Se isso faz sentido para você, coloca bingo. Será que realmente estamos educando, seja na sala de aula, seja no nosso espaço terapêutico, seja na nossa casa, seres humanos criativos, autônomos, autossuficientes, né, se autoconheça, né, podemos assim dizer, que saiba se posicionar, né, que saiba se colocar, ter opinião própria, ou queremos crianças poldadas, tolhidas, crianças caladas demais, que não se expõem, quietinhas, ai, que lindo, seu filho é tão obediente, é tão meiguinho, ai, eu queria que meu filho fosse assim. O meu filho, olha, é um terror, o menino é um peste. Eu já ouvi mãe chamar o filho de peste, só não chamou aquele outro nome feio, porque eu acho que não quis chocar tanta criança, mas chamou de peste, que é a mesma coisa, né? Para não dizer outro termo, e disse que a criança é desobediente demais. Ah, eu queria que meu filho fosse como o seu. E muitas vezes, essa criança que ela considera desobediente, que ela considera teimosa demais, é uma criança que vai saber se posicionar muito melhor na sociedade do que aquele que é caladinho demais, que não fala muito. Não que não seja, não que seja errada, porque às vezes é a personalidade da criança, cada um tem a sua. E tem crianças mais introvertidas e as outras mais extrovertidas. Mas é comum a gente saber que crianças que se destacam mais na sociedade são aquelas que se impõem mais, se colocam mais, questionam mais, que têm sua opinião própria. Essas que se destacam mais na sociedade. Então, que tenhamos crianças mais sem limites, como a autora disse, neste sentido. Tá, pessoal? E aí, ó, continuando. Poliana, Oi. tem uma reflexão aqui bem bacana de uma experiência de Patrícia Moreira. Não sei se ela quer falar aqui na aula. Conta, Patrícia, compartilha com a gente. Se ela prefere que eu leia. Fica à vontade, Patrícia, bem interessante. Se quiser contar, será bem-vinda. Então, Adriana, você Não, lê. podem falar aí por mim, só mesmo para compartilhar com vocês. Tá, joia, querida. Adriana, você pode contar o que ela colocou. Tá, então Patrícia Moreira colocou que passou por uma experiência, né? Ela é a própria experiência viva de que apanhar, né? De que apanhar não é a solução. Apanhei de uma madrasta que era muito mal para mim, assim como tive outra que me ensinou através de castigo.
Então, além de traumas, hoje também vejo que não posso jamais tratar o meu filho, né, como fui tratada. Porém, tem que haver mais diálogo, né? Haver mais diálogo. E, se precisa, um castigo, uma punição, e jamais bater. É verdade, gente. Eu tive experiência também na infância, tá? Acho que, né, meus irmãos não sei se estão aqui presentes, mas nós apanhamos também na infância, meu pai bebia muito. E se a gente deixasse que tudo aquilo que a gente vivenciou refletisse hoje na nossa vida adulta, se a gente fosse reproduzir essa educação, os nossos, né, digamos, filhos, meus sobrinhos, eles também talvez recebessem a mesma educação. Mas justamente pelo esclarecimento e por saber que aquela educação tradicional de agredir por qualquer coisinha que a criança fizer, não é a educação correta, é que a gente faz diferente, educa de uma forma diferente, né? Através do diálogo, através da orientação. Tem outras formas, e a autora vai trazer, que vocês vão ver nos casos, estratégias que ela faz para dizer um não à criança sem precisar dizer não, para orientar a criança ao caminho certo sem precisar pegar na mão dela. Então, são dicas, assim, fantásticas que a autora traz, que eu acredito que vai servir também aí de experiência para vocês, né, para nós, todos nós, colocar em prática também, certo? Muito boa compartilhar a sua experiência, viu, Patrícia? Muito obrigada. Gente, então, aqui ela traz uma mensagem. Não temos o total controle sobre o futuro dos nossos filhos ou aprendentes, mas é certo que a forma como agimos com as crianças no seu período de formação deixa suas marcas. Sendo assim, quanto mais conscientes sobre quem somos, como funcionamos e que tipo de ação provoca que tipo de comportamento e estimula que tipo de característica, mais aumentamos as chances de sucesso na educação deles. Quanto mais a gente sabe quem a gente é, como a gente funciona como ser humano, que tipo de ação vai mudar esse comportamento, vai estimular certas características, mais chances a gente tem de ter sucesso na educação dos nossos filhos. É o que a gente chama de empatia, né? Eu trouxe para vocês uma mensagem aqui sobre empatia, que eu vou já refletir com vocês. Ela fala sobre educação empreendedora. O livro, ele visa despertar pais, professores e terapeutas a uma prática de educação empreendedora com a criança. Aí ela faz a pergunta, mas por que educação empreendedora? Para potencializar, ó, a palavrinha-chave também, ó, protagonistas, em substituição a indivíduos dóceis demais, obedientes demais. Ou seja, que não sejam espectadores da vida que está passando, mas eles saibam do seu poder, né? Do seu poder, de poder parar, do seu poder para atuar em cada evento de sua própria vida e da sociedade em que ele está inserida, mudando o quê? Para melhor, o que julgarem necessários, para formar indivíduos pensantes. Então, a educação empreendedora é justamente isso, para tornar o indivíduo protagonista da sua vida e que eles sejam indivíduos pensantes. Me lembrei de um livro que eu estou lendo, se chama Educar para Pensar. É para isso que a gente tem que educar as crianças, para que elas pensam, reflitam, que elas possam ser donas dos seus próprios caminhos, da sua própria vida, ser protagonista, né? Isso porque uma educação baseada em sentimentos, como a gente tinha naquela época, de medo, vergonha, tristeza, raiva, punição e exposição, não pode ser a melhor maneira de educar para trazer bons resultados. A gente já sabe que isso não traz resultados. Faz-se necessário empreender na educação, buscando saber quem são seus filhos. Alunos e aprendentes fora de sala de aula, saber quem são eles fora do seu consultório, né? E os eduquem para além desses ambientes, que inovem suas práticas, encontrando novas formas de prender a atenção deles, sem ameaçar e sem aquela disputa de poder, de professor, porque eu sou professor, você tem que me obedecer. Porque eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Não, é necessário empreender na educação, buscando isso, né? Conhecer essa criança dentro e fora do ambiente e tentar ajudá-la. É preciso educar para que cada ser humano encontre sua missão na vida, porque ninguém está nesse mundo por acaso, né, pessoal? A gente está aqui com uma missão. Seja qual for a missão pela qual Deus nos criou, nós temos que deixar essas crianças descobrirem também qual a missão delas e, às vezes, orientá-las sobre isso, né? É preciso que haja essa conexão com a alma da criança, com a alma dela, que saibam a que vieram, queiram deixar um legado bom, né, para quem vai ficar depois. Construir uma história rica de contribuição a esse mundo,
uma educação que busque cultivar e preservar nos indivíduos os comportamentos empreendedores. Mais uma palavrinha-chave. Comportamentos empreendedores para a autonomia deles. E aí, pessoal, eu não vou ler as 10 características, tá? Ela deixou aí 10 características de comportamento empreendedor. Cada característica dela traz alguns estudos de caso. Hoje, para os nossos estudos, eu vou destacar só essas 4 palavrinhas: autoconhecimento, persistência, independência e autonomia. A autora vai falar sobre estabelecer regras no sentido de metas para as crianças, elas terem condições de ter tomada de decisão. Ela vai falar sobre a persistência diante das adversidades que elas encontram no caminho e está focada no seu objetivo. E vai falar sobre a independência e autonomia, quando ela destaca que a criança precisa ter segurança de si, das suas decisões e opiniões, e não depender da aprovação do outro. Porque muitas vezes, pessoal, as crianças, até para escolher um brinquedo, podemos assim dizer, pede a opinião da mãe. Mãe, eu escolho qual? Meu filho, veja o que é que você... Mãe, qual que eu escolho? Às vezes pede a opinião da mãe para tomar uma decisão que é para ser dele. Escolher o que quer, o que gosta, né, na hora de comprar um brinquedo, por exemplo. E muitas crianças, às vezes, precisam da opinião da mãe para escolher. Por quê? Porque estão acostumadas sempre a mãe e o pai dar as regras, né, comandar, podemos assim dizer, e ele não tem opinião própria. Então, ela vai falar sobre isso nos casos: autoconhecimento, persistência, independência e autoconfiança. 10 características do comportamento. Estimulando a criança para tais características comportamentais, trabalharemos para a construção de cidadãos mais conscientes do seu poder de transformação e mudança da realidade. Os casos que serão apresentados agora são exemplos de intervenções nas quais se buscou educar não pela punição e pelo castigo, que era o método, né? Os quais se poda a criança. Também poda a curiosidade da criança, poda a iniciativa da criança, meta, poda o poder de tomar decisões e que desestimula todos os comportamentos empreendedores apresentados. Mas é pela orientação, olha a palavrinha-chave, orientação, é pelo diálogo e preservando, né? Perseverando, como ela fala, e incentivando cada vez mais as características de um comportamento empreendedor. É essa educação, é esse método que a autora traz para a gente, que nós vamos aprender agora. Mas por que na primeira infância? Mas por que a gente não deixa para usar esse método só na adolescência? Porque a infância sou eu que tenho que ditar as regras, que ela não tem ainda maturidade, né? Mas é justamente na primeira infância, até os 7 anos de idade, que formamos a base dos sentimentos, dos comportamentos e pensamentos da criança. É na primeira infância que forma-se a sua personalidade. Então, é justamente no período que a gente chama, né, que até Piaget fala, que é o sensório, né, existe o sensório motor pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. É nessa fase que a criança está formando a sua personalidade. Tudo que o adulto ensinar ou conduzir vai deixar marca na vida da criança. Então, olha a responsabilidade, pessoal, que os pais têm, que os professores têm, que os terapeutas têm na infância, né? Então, incentivando a primeira infância esse comportamento empreendedor, né? Quanto mais cedo for estimulado esses comportamentos, melhor serão os resultados. Melhor será o resultado no futuro. É isso que a autora traz. Melhores serão os comportamentos. Né? Teremos crianças mais felizes, mais autônomas de si, mais criativas, que tomarão decisões próprias, saberão se posicionar. Esse é o objetivo. E aí vamos ao primeiro caso. Primeiro caso, gente, ela traz um título: Converse com a sua criança. Experiência dela com seu filho chamado Petros. Ele só tinha 2 anos e meio na época. Atitudes como punir, repreender, gritar ou reprovar não é sinônimo de disciplina. Ao contrário do que a gente pensa, né? Que tudo isso vai causar disciplina. Não. É um erro, ela fala. O erro, como comportamento a ser orientado, é um pilar sustentável no seu método. Então, na visão da autora, quando a criança erra, ela não tem que ser repreendida, ela não tem que ser reprovada, você não tem que gritar com ela, bater nela. Pelo contrário, errar, todos nós erramos, né? Por que uma criança não vai errar? Ela tem que ser orientada sobre aquele erro. A gente tem que fazer com que a criança reflita sobre aquele erro. Isso é um pilar do método da autora. E aí ela traz o relato, pessoal. A história que ela conta é o seguinte: levou o filho Petros para uma loja e resolveu dar um presente a ele.
E no caminho ele viu 2 caminhões. E ele disse, mamãe, eu quero esses caminhões. Ficou pedindo para comprar. A mãe ia comprar só um. Porém, como ela tinha dinheiro, né, na época suficiente, resolveu dar os 2 caminhões porque ele mereceu. Mas no caminho, no trajeto da loja até chegar ao caixa, a criança viu outro carro, que foi um carro da Disney. E aí ela olhou aquele carro lindo, maravilhoso, né, controle remoto. E ela disse, a criança disse à mãe que queria o carro. Aí a mãe, olha qual foi a atitude dela. Ou ela podia dizer, não, não vou levar. E a criança espernear, chorar, né? Você já tem 2, por que quer 3? Ela podia dizer assim, né? Ou ela poderia levar os 3 e fazer o gosto da criança. Mas olha a estratégia que a autora usou. Filho, você queria 2 caminhões, a mamãe comprou para você. Agora você está querendo o carro da Disney. A mamãe não pode levar os 3 carros. Você tem uma escolha. Você quer 2 caminhões ou você só quer um carro da Disney? O que você escolher, a mamãe vai levar. Ela deu a oportunidade do filho escolher. Ensine seu filho a fazer escolhas sábias. Aí ele pensou, o carro da Disney é mais bonito, é controle remoto, é bem mais caro, né? E o outro talvez seja mais barato, mais simples, mas ele pensou, entre 2 e 1, eu prefiro levar 2. E aí ele decidiu levar os 2 caminhões, saiu feliz da vida, satisfeito, e a mãe convenceu a criança de que ela podia escolher ou levar os 2 ou o carro da Disney, mas os 3 não. E nem levar os 3, e ela não repreendeu a criança e nem reclamou porque ele queria levar mais um carro. Vocês entenderam? Ela orientou a criança a fazer escolha. É isso que tem que ser feito. A gente tem que dar opções às crianças de fazer escolhas entre esse e esse. Qual que você acha melhor para você? Você prefere 2 ou 1? E aí a criança escolheu. Então ela pegou o mais barato, mas ela ficou com 2 brinquedos. Foi melhor do que um. Entendeu, pessoal? Fez sentido para vocês essa experiência dela com a criança? Esse é o nosso primeiro caso, tá? O segundo caso, ela diz, procure entender como a criança recebe a sua mensagem. Às vezes, gente, nós temos, digamos, o costume, né? De achar que uma criança de 2 anos, de 3 anos... Eu tenho um sobrinho de 2 anos, eu tenho um sobrinho de 3 anos, eu tenho um sobrinho de 5 anos, eu tenho um sobrinho de 7 anos, eu tenho um sobrinho de 9 anos. Então, a gente, às vezes, acha que a criança não entende o que a gente está falando para ela, ou conversa com o adulto sobre a criança e acha que ela não está entendendo. Engano nosso. Viu? Muito engano. A gente costuma dizer assim, isso não pode. Não faça isso porque não pode. Arranca o objeto da mão da criança, digamos, quebra o barato da criança muitas vezes, dependendo do objeto, pode ser uma tesoura, algo cortante, uma caneta, seja o que for, a gente puxa da mão da criança, isso não pode. O adulto quer dizer o quê? Que isso pode machucar. Quando ele fala isso, ele quer dizer que a criança, para ela, que isso quer machucar. Mas ao invés de ele dizer que isso pode machucar, ele arranca da mão, já grita e diz que não pode. Aí a criança entende e sabe como a mensagem? Quando eu quiser algo da mão de alguém, eu vou arrancá-lo agressivamente. Porque minha mãe fez isso comigo. Ela disse que eu não posso pegar aquele objeto, puxou com tudo, disse que não pode. Então, o que a criança internaliza? Que quando ela quiser algo de alguém, ela vai puxar agressivamente da mão dessa pessoa. Olha aí, gente, como a mensagem que a criança recebe de um adulto. Isso faz sentido para você? Toda ação de um adulto deixa marca na vida da criança. Ela vai entender a mensagem da maneira que você age com ela. Confie na capacidade de compreensão da sua criança. Diga com todas as letras, olha, não pode pegar nesse objeto porque ele vai cortar sua mão, vai sangrar, vai doer. Não custa nada, né? Do que arrancar com tudo e dizer não pode. Quantas vezes subestimamos a capacidade dos pequenos ao nosso redor? Quais são os problemas de pensar assim? De pensar que a criança não entende o que você diz, que a criança não está escutando, ela não tem maturidade para entender. Qual é o problema nisso? Fazer pela criança muitas coisas é deixá-la mal acostumada, ou ainda sentir-se incapaz e independente. Exemplo, a criança caiu, não se machucou, aí os pais vão lá automaticamente se levantam, vai e levanta a criança. Tirando o que dela? A autonomia. Às vezes a criança tropeçou, foi na área, por exemplo, caiu, mas não se machucou, não sangrou, não fez, né, não fez aquela feridinha. Para que você ir lá e levantar, se ela tem condições de se levantar? Se ela já é uma criancinha de 2 anos, ela já sabe se levantar. Vai lá, pega ela no colo, faz aquele carinho para afagar, mas deixa ela se levantar, dá autonomia para a criança.
Outra coisa que acontece quando você não acredita na capacidade de compreensão da criança, fazer por meio da nossa fala, voltar a mente da criança a algo que desejamos que ela esqueça. Aí ela dá um exemplo. Você fala na frente da criança que não gosta que ela chupe a chupeta fora do horário de dormir. Por exemplo, você está conversando com um adulto, e aí você diz, eu não gosto quando a minha filha chupa a chupeta fora da hora de dormir. Fica querendo chupar a chupeta que isso pode prejudicar os dentes e a criança está ali escutando. Ela não estava nem lembrando de chupeta, mas você, mãe, você adulto, professor, você terapeuta, fez a criança lembrar da chupeta, aí ela viu a mente dela, chupeta, aí ela vai e pega a chupeta. Você que lembrou. Precisava falar na frente dela? Né? Comentar com um adulto na frente dela. Outra coisa errada que ela diz que acontece, falar coisas sobre a criança para um outro adulto na frente dela, como se ela não estivesse entendendo, sem parar para pensar nas consequências que isso pode trazer para a sua autoestima, especialmente quando mencionamos algo negativo. Muitos adultos têm o hábito de falar mal do próprio filho ou do próprio aluno na frente da criança. Aquele aluno ali, aquele menino é muito desobediente, eu não estou aguentando ele, na frente da criança. Ou fala para um irmão, para um pai, que o menino está desobediente na frente da criança. Isso pode causar, gente, baixa autoestima da criança. Pode gerar certos transtornos, porque tudo fica internalizado dentro dela. Ela vai entender que ela não presta, que ela não vale nada, que ela é desobediente, que ela é uma criança ruim, porque ela está escutando isso consequentemente. Isso faz sentido para você? Já ouviu alguém fazer isso? Ou já teve essa situação na sua vida? Bota bingo aí para gente. Isso faz sentido? Com certeza, para alguém, isso faz sentido, né, gente? E aí, gente, ela fala sobre a questão da empatia. Nós temos que ter empatia com as crianças, se colocar no lugar dela. Como será que ela está recebendo essa mensagem? Essa ação que eu estou praticando com essa criança, como será que ela vai refletir na vida dela isso? E aí ela fala sobre o nosso grandioso aqui, Piaget. Na verdade, eu que trouxe esse conhecimento aqui para agregar. Piaget, ele vai falar sobre as fases do desenvolvimento da criança. Depois vocês vão abrir aqui, esse link fala sobre todas as fases, você clica nele, que vai abrir, Fala todas as fases do desenvolvimento da criança, como é o comportamento. Aí fala aqui, crianças de 2 a 7 anos, que é justamente o estágio probatório na formação da personalidade. É aqui que se destaca a imaginação e a memória dela, certo? Então, é isso que o autor traz. Depois vocês clicam com calma para ler. E aqui também fala do desenvolvimento infantil, é uma doutora na área sobre o desenvolvimento infantil. E ele vai dizer que de 2 a 7 anos, a fase pré-operatória, né? A imaginação e a memória está sendo desenvolvida. O cérebro da criança é sensível aos comandos e estímulos que nós damos a elas. Então, é nessa fase, pessoal, que a independência e a autoconfiança devem ser estimuladas. Olha aí, palavra-chave, pessoal. Independência e autoconfiança. Isso faz sentido para você? Seu filho está nessa fase, seu aluno é nessa faixa etária, é aqui onde vai ser formada a criança que vai ser o adolescente e o adulto do futuro. É nessa fase aqui, é uma fase muito importante, certo? E aí está aqui todos os estágios, vocês vão ler com calma, de 0 a 2, a criança estimula o mundo através das sensações, de 2 a 7, entende o mundo através de linguagem e imagens mentais, tudo que ela escuta, né, também. Aqui entende o mundo através do pensamento lógico, e aqui o formal, ela entende o mundo através do pensamento hipotético e o raciocínio científico, certo? Vamos ao terceiro caso. O terceiro caso, pessoal, estou de olho aqui na hora. Poliana. Oi, pode falar. Tem aqui no chat um comentário de Ivanaldo Lopes Soares Júnior. Ah, meu cunhado. Bem legal, viu? Ele Pode colocou aqui, faz muito sentido o primeiro caso. Sim. Hoje mesmo, água assim com minha filha, no mercado que queria comprar uma escova de dente, caríssima. E eu mostrei a ela 2 escovas simples, pela metade do preço. E disse para ela escolher, entendeu super, eu acho que deu super certo. Ela escolheu as 2 escovas que saiu pela metade do preço. Olha que legal, exatamente o que a experiência o caso, do carro. né, colocou Mesma aí. experiência, muito semelhante, né, do carrinho. Eu me lembrei agora, Júnior, você está aí. Ah, que bom, Júnior, seja bem-vindo. Eu me lembrei agora de uma experiência com ela, que é a minha sobrinha, que já vai fazer 5 anos, que a escola que ela está estudando, o parquinho de areia só pode ser usado uma vez na semana, certo? Ela estava acostumada com parquinho e tudo.
Mas essa escola, ela cada dia tem uma atividade diferente. E o parquinho é só uma vez na semana. E eles até me relataram, né, que ela questionou a professora por que não podia usar o parquinho em outro dia. Quer dizer, usando os argumentos, né, de questionar, de saber por quê. Foi a única criança, a professora disse, que questionou o motivo de não poder usar o parquinho nos outros dias. Então, isso é importante, né, pessoal? Porque a criança, a gente sabe que tem que obedecer as regras, sim. Mas elas também têm que saber se colocar, se posicionar, questionar. Isso tudo vai refletir na vida adulta da criança, né? Porque aquela criança que é muito calada e que não fala nada, aceita tudo que impõe para ela, no futuro vai ser um adulto assim. Então, vai ser difícil arranjar um emprego, vai ficar difícil participar de uma seleção, se apresentar num trabalho de faculdade, porque tem vergonha de se posicionar, entendeu? Lembrei agora dessa história dela para contar. Obrigada, Júnior, pela sua experiência, viu, contada. E aí, pessoal, só dando continuidade aqui aos nossos slides, a gente está no terceiro caso. O terceiro caso, pessoal, também é muito interessante, muito interessante. Então, voltei. O terceiro caso também é muito interessante. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu voltei. Oxe. Pronto, terceiro caso. Isso aqui eu acredito que vai fazer sentido para muitas pessoas. Coloca bingo, se isso faz sentido para você. Mude o foco e valorize os acertos da criança. Ela dá o exemplo. A criança se machuca na cama, né? Passa pela cama, machuca o pé e diz. Aí a mãe vai, vê que a criança se machucou, bate na cama e diz: sua cama feia, pare de ficar batendo nela, sua boba. Eu lembro que eu já fiz isso com meu sobrinho. Então, bate na cama, porque é a cama que bateu nela. Na verdade, foi ela que bateu na cama, né? E aí bate na cama, chama a cama de feia, ainda diz que a cama é boba. Aí a criança entende, sabe como essa mensagem? Quando algo ou alguém me fizer mal, eu devo xingar. Porque a gente não xingou a cama? Porque a cama, né? Ela se machucou. Aí ela entende, já sei. Quando alguém fizer alguma coisa comigo, eu vou xingar. As coisas e as pessoas têm a obrigação de me deixar passar. Olha a mensagem que ela entende. Ou pior de tudo, não sou eu que tenho responsabilidade de observar ao passar em algum lugar. As pessoas que têm que me dar vez, as pessoas que têm que tirar o carro da frente, a bicicleta da frente, as coisas da frente. É essa mensagem que ela recebe. E a gente achando que a gente está fazendo um bem, né? Batendo na cadeira que machucou o pezinho dela, na cama. Na verdade, a gente está contribuindo para a criança entender que quando alguma coisa impedir que ela passe, ela vai xingar. Porque foi assim que ela aprendeu. Foi assim que fizeram com ela. Entendeu a mensagem que ela recebe? E aí, nesse caso, pessoal, é uma sugestão da autora de melhoria na visão dela sobre essa questão aí. Quando a criança bater numa cama, numa mesa, algum objeto que ela se machucar, você vai dizer: opa, bateu a perninha? Deixa eu ver. Você vai lá, você pode alisar, pode dar um beijinho, porque realmente machuca, dói, né? Pode dar um beijinho no machucado, alisar, dar o colo. Pode sim. Aí você vai depois, que você acalentou a criança naquele momento do machucado, vai dizer: você viu que a cama é bem grande, por onde você passou, você viu que essa cama é grande, aí a criança vai balançar a cabecinha. Então, da próxima vez, você tem que observar, olhar melhor o espaço quando você for passar, tá certo? Você está orientando aqui a criança, o tom de voz, ó, para a criança observar as coisas ao seu redor quando ela for passar. Então, o tom de voz vai fazer a diferença nessa hora, gente, para estimular a independência. Olha aí, palavrinha-chave: independência e autoconfiança. Assumindo o controle da situação e a perseverança vai ensiná-la a tentar de uma forma diferente. Então, ao invés de bater na cama, dizer que a cama é feia, boba e xingar, você vai dar o acalento da criança no momento que ela se machucou e depois você vai orientar. Da próxima vez, você observe o lugar onde você está passando, porque a cama é grande. Foi você que bateu nela, não foi ela que bateu em você. Entendeu como é a ideia? Às vezes, em situações inofensivas, deixar valer a decisão da criança dá a ela a possibilidade de se testar e se desenvolver os comportamentos empreendedores que farão diferença em seus resultados no futuro. Não, a autora fala, não que a gente tem que deixar a criança escolher e decidir fazer o que quer, não é isso. Mas tem momentos que precisamos, sim, permitir que a criança decida, né? Testando ela aí a um comportamento empreendedor, que vai fazer diferença no futuro dela.
dependendo da situação. Certo? E aí, gente, agora vamos ao quarto caso. Já está encerrando. Acho que eu vou terminar às 9 horas, viu, Adriana? O quarto caso, pessoal, ele vai cultivar aí a criatividade da criança. Ela fala, cultive a criatividade. Toda criança tem sua criatividade. E ela relata o caso. A criança foi para assistir um filme na casa de um coleguinha. E o filme era de guerra, de batalha, com cavalos de guerra em batalha. Aí a criança chega em casa toda empolgada com esse filme, a imaginação dela está fluindo, ela está com as cenas do filme na cabeça, pega a vassoura, também lembrei dos meus sobrinhos fazem isso, pega a vassoura e sai correndo dentro da casa, como se fosse o cavaleiro de guerra, começa a brincar, cheio de imaginação. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Vocês já viveram isso com o filho de vocês? E aí sai correndo na casa com a vassoura, para lá e para cá, e a mãe já não aguenta mais aquele barulheiro, e grita, arranca os cabelos, puxa a vassoura da menina e grita, vá brincar com outra coisa, menina. Isso não é brinquedo. Aí a criança, coitada, toda empolgada, cheia de imaginação do filme maravilhoso que acabou de assistir, querendo vivenciar, cai do cavalo nos 2 sentidos. Que decepção. Um balde de água fria que a mãe e o pai acabou de fazer. Não sabe eles que ela estava ali vivendo um momento que a gente chama de momento de flow. O que é o momento de flow? É aquele momento de êxtase, que a criança está ali, ó, desenvolvendo a sua imaginação e criatividade. Barulho é ruim, né, gente? Realmente, às vezes, incomoda as crianças gritar demais. Mas você tem que perceber que ela tinha acabado de ver um filme que deixou ela empolgada, ela quis vivenciar a cena, gente. Não custava nada deixar a criança brincar um pouquinho com aquela vassoura, naquele momento, né? E muitas vezes a mãe nem vai precisar daquela vassoura para tomar da mão da criança. Quer dizer, tolheu a imaginação da criança. Poldou a imaginação da criança, jogou um balde de água. Isso faz sentido para você? Será que você já vivenciou com seu filho, com seu aluno, alguma situação semelhante a essa? Eu já vivenciei e já vi também. Isso acontece muito. E aí, gente, a mesma mãe que proibiu a criança de brincar com a vassoura, porque disse que não era brinquedo, olha o que ela faz depois. Vai para uma reunião, pode ser um culto, uma missa, uma reunião de negócio. A criança vai e tem que esperar a mãe ficar lá quentinha, sentada, de castigo, esperando a reunião terminar. Aí a mãe vai e faz o seguinte, para a criança não ficar inquieta, não dar trabalho, dá a ela uma caneta e uma folha de papel e diz assim, ó, brinque com isso. Aí a criança pensa, mas isso não é brinquedo? Confuso, não? Injusto também. Além de querer a criatividade da criança só quando lhe convém, o mal nisso, em você tirar, às vezes, a imaginação da criança em algo que ela transforma em um brinquedo, como a vassoura, por exemplo, é que a criatividade dela vai sendo anulada, gente. Isso pode trazer sérias consequências na sua vida adulta. Ela vai ser um repetidor, vai ser um replicador de ações e ideias, ela vai ser uma criança limitada. Por isso que ela diz que tenhamos crianças mais sem limites, nesse sentido. Porque criança tolhida demais, limitada demais, vai ser uma criança inerte na sua vida profissional, vai ser uma criança muito tarada nas decisões, vai ter dificuldade de relacionamento e tantas outras coisas. Como é que eu, como mãe, proíbo a criança de brincar com a vassoura, porque ela está ali querendo vivenciar uma cena no filme, que ela acabou de assistir, dizendo que não é brinquedo, de repente eu dou uma caneta, porque a criança está inquieta, dou uma caneta e um papel e digo, brinque com isso. Aí a criança olha, poxa, mas isso não é um brinquedo? Ela lembra do que ela vivenciou, que a mãe disse que a vassoura não é um brinquedo, caneta também não é brinquedo. E como é que agora minha mãe quer que eu brinque com isso? Vocês estão vendo como os próprios adultos confundem a cabeça das crianças? É preciso pensar, toda ação e toda atitude com uma criança vai refletir na sua vida, principalmente nessa fase de 2 a 7 anos, que é a fase da formação da sua personalidade e características. Deixem suas crianças brincarem, gente. Brinquem com elas, estimulem cada vez mais brincadeiras saudáveis, que tragam à tona suas ideias, sua criatividade. Tudo isso contribui com características de comportamentos empreendedor, de busca de oportunidade e iniciativa. Além disso, atitudes como independência e autoconfiança são reforçadas com a liberdade de ser, de agir, brincar à sua maneira. Isso faz sentido para você? Ó, ela brincando aqui com carrinho de mão. Aquilo ali para ela é um carro de verdade. Ela está levando, talvez, os irmãozinhos dentro do carro. Aqui é uma garrafa PET, ó. Está fazendo uma brincadeira com a garrafa PET, que para a gente não tem sentido, para a criança tem. Então, deixa elas desenvolverem essa imaginação. Deixa elas terem o seu comportamento empreendedor.
deixa elas terem oportunidades e iniciativa. É isso que a autora traz para a gente, tá? E aí, gente, vamos ao quinto e último caso. Mas antes de ir para o final, eu gostaria de saber, está fazendo sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo entender a mensagem da autora? Quando ela fala crianças sem limites, crianças menos obedientes, crianças que se posicionem, questionem, que participem, que tenham decisões. Vocês compreenderam a visão da autora da educação, do comportamento empreendedor? Isso está fazendo sentido? Coloca aí no chat, gente, para eu saber se vocês estão compreendendo essa mensagem. Fique à vontade. Poliana, José Carlos colocou aqui um assunto bem bacana, né? Sim. Ele colocou que gosto muito desse tema, né? Onde já trabalho constantemente. Aqui temos necessidade de trabalhar os conflitos de forma justa e com reciprocidade. No meu caso, os meus alunos, através de mediações, compreendam o valor de se colocar no lugar do outro. Tenham autonomia e tornem-se adultos com boa ética, valores e princípios. Olha que legal. Menina, que bacana, é verdade. A gente vivencia tanto professor quanto os terapeutas, né, os psicopedagogos, como também psicólogos e os pais, de um modo geral. Minha irmã está aqui presente, viu, Adriana? Ela disse que o comentário lá, quem fez foi ela, que ela usou o telefone do esposo. Que bom. Legal, seja bem-vinda. Eu convidei a família toda para assistir. Todo mundo tem filho, tem que aprender, né, Adriana? É um tema muito importante, viu, Poliana? Poliana. Oi, querida. E Maria... Poliana, hoje eu estou no meu celular e eu não estou achando meu chat. Eu fico doida para falar alguma coisa, mas eu não sei onde ele está. Mas fala oralmente, que a gente gosta de ouvir, participar. Então tá. Vocês estão ouvindo? Eu estou sem som. Não sei se é só eu. Não, a gente está ouvindo. Você está sem som? Aumenta o volume, para ver se é o volume. Poliana, quando está sem som, licença, viu, Miriam? Quando está sem som, às vezes, se for no celular, é porque esqueceu de clicar na opçãozinha do áudio, para permitir o áudio. E se for no computador, dá uma olhadinha no som. Ou pode ser a internet, que às vezes fica oscilando, tá? Pronto, Miriam, fica à vontade. Onde tem o microfone. É onde é o microfone, né, Adriana? Tem que clicar. Pode Obrigada. falar, querida. Então, eu só quero pincelar uma coisinha que eu tenho muita preocupação com isso, sim, sabe, Poliana? E eu percebi na prática que quando você fala para a criança assim, olha, não corre, não pode correr. Aí ele corre. Sim. Aí se você falar para ele assim, agora nós vamos andar, tá, gente? Vamos andar devagarzinho. Todo mundo consegue fazer aquilo que você está pedindo. Então, assim, bingo, fantástico, tô amando. Não é verdade, querida? Você vê como é diferente. E muitas vezes a criança, às vezes, dá aquele escândalo na rua. E a gente, na verdade, ela grita, esperneia. E quando você grita mais alto que ela, você está fazendo mais escândalo que a criança. Deixa ela espernear, uma hora ela vai cansar, vai parar, aí você vai e fala. E diz o que tem que dizer e orienta. O diálogo e a conversa, como a autora disse aqui no quinto caso. Diga não sem dizer não à sua criança. Seja firme, mas sem ser rude. Porque muitas vezes, quando a gente dá um não à criança de forma rude, ao invés dela obedecer por respeito, ela vai obedecer somente por medo. E não é o que nós queremos, é educar crianças para serem crianças medrosas, né? E aí o quinto relato vai dizer que Petros, né, o filho da autora aqui, ele queria lavar a louça, porque gostava muito de ficar na bancada. A minha sobrinha também adora lavar a louça. E aí o que acontece? Ele queria lavar a louça, porque gosta de ficar na bancada lavando a louça da pia, com a torneirinha aberta, a torneira, mexendo na louça. Aí a mãe não deixou, no caso a autora do livro não deixou. Ela fala, busque algo que chame a atenção dele, mude o foco do que está fazendo ele chorar ou correr risco. Então, você às vezes não permite a criança, né, fazer certas coisas, como você falou agora, né, a colega falou, que corre risco, mas ao invés de você dizer não de forma rude e sem a criança entender por quê, o que é que você vai fazer? A criança chora. Começou o show. Qual é a estratégia? Ela fez uma estratégia. Peguei um pacote de fraldas que eu comprei, estava fechado o pacote de fraldas. Chamar a sua atenção. Tem alguém com áudio ligado. Posso?
Aí ela fala: peguei o pacote de fraldas que eu comprei para chamar a atenção dela, abri o pacote de fraldas, coloquei numa caçamba de um caminhão que eu tinha comprado para ela, lembra os caminhões? Botou na caçamba do caminhão, rapidamente ele se interessou pela nova atividade. O que ela fez? Ela mudou o foco da criança. O foco dele era subir na pia para lavar a louça. E ela não quis deixar, porque ele podia se machucar, tem faca, né, essas coisas. Mas ao invés da criança ficar esperneando e chorando porque ela não deixou, ela mudou o foco da criança. Mostrou outra atividade para ele fazer. Imediatamente a criança já mudou o foco e foi brincar com o caminhão. E olha o que ela usou: fralda descartável. Podia ser qualquer outra coisa, né? Outra situação que ela coloca aqui, ó. Criança no shopping, a mãe diz: não suba a escada, menina. Qual é a melhor opção? Ao invés de você dizer não suba a escada, menina, porque é risco da criança se machucar, você tem que direcionar a atenção da criança para ela ver outra coisa. Às vezes você está no shopping com a criança nem viu a escada. E você que chamou a atenção dela para a escada. Disse: olha, quando chegar naquela escada, não suba, não mexa, não suba. A criança não estava nem vendo a escada, gente. Aí o adulto que faz a criança ver o perigo, né? Podemos assim dizer, onde ela nem viu. Ao invés de fazer isso, direcione o olhar e a atenção dela para outra coisa. Vamos sentar aqui nesse banquinho. Olha que lindo aquele urso de pelúcia ali na decoração. Olha que bonito aquela paisagem. Vamos tirar uma foto. É mudar o foco da criança, direcionar ela para outra coisa que chame a atenção dela para ela não correr risco. Essa é a ideia aí que ela traz, o quinto caso. E aí, pessoal, a imagem que a criança começa a construir de si mesma tem muito a ver com a imagem que o adulto passa para ela. Se é compreendida e elogiada, provavelmente sua autoestima vai ser boa. Mas se ela é sempre criticada, sempre colocada para baixo, é provável que se veja como uma pessoa burra, como uma pessoa incapaz de acertar. Minha mãe está sempre dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, então eu não presto para nada, eu sou burra, eu sou incapaz. Assim, a independência, olha aí, palavra-chave, independência e autoconfiança da criança ficam prejudicadas, bem como a sua capacidade de tomar decisões e estabelecer metas, metas no sentido de objetivos, de decisões a tomar. Então, a gente tem que direcionar a criança para isso, para ter independência, para ter autoconfiança, para ter autonomia, estabelecer metas, ser perseverante. Esse é o objetivo do comportamento empreendedor. E concluindo, pessoal, chega de ficar o tempo todo rotulando, né, a criança de teimosa, desobediente, brigando com ela a todo instante. Claro que tem hora que a gente tem que ser realmente mais firme, né? Mas brigando toda hora, chamando a sua atenção, colocando ela de castigo, exigindo obediência. Isso limita as potencialidades. Isso aqui é mais uma palavra-chave que eu não destaquei, tá? Potencialidades delas. Use de mais afeto, de mais diálogos, negocie com ela, não discuta por coisas pequenas, aceite resultados diferentes da sua expectativa, né? Seja o quê? Como ela fala aqui, seja mais flexível com as bagunças dela, que às vezes a criança faz, mas vamos ser mais flexível. A gente não teve nosso momento de bagunça na infância, né? A sujeira que a gente faz, a criança também tem o direito, gente. Que elas fazem, deixe elas tomar essas decisões. Que ela concentre-se no que ela estiver fazendo e lutar por seus objetivos. Aí ela finaliza dizendo que as crianças tinham condições de ser crianças sem limites naquele sentido que a gente conversou. Certo? Pessoal, tem gente aqui perguntando, Adriana, sobre a lista de presença. A Adriana vai colocar no grupo a lista de presença? Isso, Poliana. Quando terminar a aula, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? Pronto, eu estou colocando aqui, que vai ser colocado no grupo. Ok. Então, pessoal, finalizando hoje, né, o nosso estudo de caso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Mas agora, para eu saber, sistematizar esse conhecimento, saber se realmente houve entendimento no que eu quis passar para vocês no nosso estudo de caso hoje, eu vou fazer uma pergunta e com a participação de vocês, certo? Quais palavrinhas foram mais destacadas nos casos que são características de um comportamento infantil empreendedor, na visão da autora? Teve umas palavrinhas-chave aí que eu falei. Vocês vão participar de uma dinâmica agora, usando o aplicativo Jamboard. Adriana, nesse caso eu descompartilho ou você... Como é que eu faço? Eu vou compartilhar aqui, tá, Poli? Pronto. A Adriana vai compartilhar para vocês como é que vocês vão participar. Vai colocar no chat, Adriana? Vou mostrar aqui. Tá, joia. Isso.
Quero a participação de todos, tá, pessoal? Nem que seja só uma palavra que você colocar. Foram várias, né, que eu já falei, que faz parte de um comportamento empreendedor. Coloque uma que você lembra que eu falei, que era uma palavra de destaque, para a gente fazer a nossa nuvem de palavras, que esse momento prático é muito importante. Poliana, já está no chat, tá? Tá, pronto. Aí, no Só caso, clicar. Adriana, você orienta como é que eles vão fazer? Isso, oriento. Aí você descompartilha aí sua tela para me compartilhar a minha, tá? Tá, joia. Vou descompartilhar agora. Só um momentinho. Quero achar meu chat, Poliana. A colega disse que não está vendo o chat, Adriana. Eu vou enviar para o grupo do WhatsApp, tá? Do Imersão. Adriana, eu tenho que parar a apresentação, né? Apresentação, isso. Pronto, agora vocês estão com a Adriana para o momento prático do que nós falamos. Coloque uma palavra só, pelo menos uma, quiser colocar duas, não tem problema, que você percebeu, já tem gente colocando aqui no chat, percebeu que foi destaque nesses casos e que faz parte de um comportamento empreendedor na educação das crianças. Muitas Já vou palavras. falar autonomia no meu. Oh, beleza. Autonomia. Teve gente que colocou aqui foco, confiança, criatividade, independência. Gente, vocês estão ganhando 10 até agora. Limite, autonomia e limite. Perfeito. Respeito, criatividade, participação, confiança. Teve uma palavrinha que eu falei junto, que envolvia duas coisas. Não sei se vocês lembram, que a criança tinha que ter isso e isso. Vê se vocês lembram aí. Aí a Adriana vai explicar como é que vocês vão participar agora da nossa nuvem de palavras, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto, olha só. Aqui é o Jamboard do Google Meet também, tá? Então, eu já estou vendo aqui, ó, que já tem várias pessoas conectadas, ó. Cada animalzinho desse é uma pessoa que clicou no link, nesse link que está no WhatsApp, esse link que está aqui no chat. Ele vai criar um quadro, tá? Então, aqui do seu lado esquerdo, não sei se vocês estão vendo a minha mãozinha, tem aqui, ó, nota autoadesiva. Vocês estão vendo? Vocês vão clicar nela, vocês vão escolher aqui uma cor, verde, azul, rosa, laranja, são essas cores aqui. Aí, escolheu. E aí, clica aqui e vai digitar a palavra que Poliana comentou aí, né? Que vocês fiquem à vontade. Vou digitar aqui nosso Instagram, para quem quiser nos seguir, né, Poliana? Isso. E também nosso YouTube. Então, o nosso é esse aqui, as psicopedagogas. Pronto. Pronto, já escrevi aqui minha palavra, por exemplo. Aí eu clico. Adriana, só uma pergunta, tem que baixar o aplicativo, é? Não, É só nada. entrar. Salvar, aí depois cancelar. Agora, se tiver no celular, aí precisa baixar. É, eu tô no celular, então foi isso. Como é que eu faço? Eu não entendi. Se você tiver no celular, olha, um monte de gente Eu já estou no escreveu. notebook, tá? Pronto, no notebook. beleza. Adriana, eu não estou conseguindo fazer, não. Será que tá? Eu acho que está muito difícil para mim Já fazer tem isso gente aqui. escrevendo, Adriana, estou vendo. Adriana Tá. tem que mostrar bem o quadradinho onde é, a setinha do quadradinho aqui. Ó. Olha, quando você clicar no link do WhatsApp, né, da imersão, ou aqui no chat, esse link azul, né, que está aí, você vai entrar aqui, ó, no Jamboard, certo? Que é um quadro interativo do Google. Imaginamos, assim, que aquele quadro branco, certo? Então, aqui do seu lado esquerdo, vocês estão vendo minha seta? Primeiro tem uma canetinha, não é ela. Depois tem essa borracha, não é ela. Tem essa setinha aqui, não é ela. Aí, pronto, aqui, ó. Nota autoadesiva, é ela. Aí você vai clicar, escolher sua cor, clicar aqui, ó. Tá vendo? Digitar a palavra, salvar e cancelar. Pronto, aí vem para cá, você pode puxar
e pode aumentar se quiser, ó. Várias pessoas já escreveram, ó. E essas pessoas, esses animaizinhos que estão aqui em cima, são as pessoas se conectando. Então, tem essas e mais 5. Ó, várias pessoas, ó, tá vendo? Eu não estou mexendo em nada, ó. Essa pessoa aqui, que colocou limite, autoconhecimento, independência e orientação, é ela que está mexendo. Quer ver? Pode mexer aí novamente, por favor? Eu queria Adriana, colocar dependência e autoconfiança, mas... Ó, tem tá gente, vendo? tem Vocês gente estão que está mexendo. no celular não consegue, né, Adriana? Não, o Ou dá? celular tem que baixar o aplicativo de onboarding. Tá, Vai mas fazer. e no notebook? No Notebook? notebook Notebook não consegue. precisa. Só Notebook, clicar. computador, é só clicar no linkzinho azul. Esse link azul, gente, que está no Ó, chat. está no chat e no WhatsApp. Mas pelo celular tem que baixar. Então, para vocês não baixarem, é só rapidinho aqui, depois vocês baixam, né, Poliana? Quem quiser. Mas Isso. ó, eu não estou mexendo em nada, tá? São vocês, ó. Protagonista. Quem está riscando aqui com a caneta aqui não é essa caneta, é aqui, ó. Essa aqui, nota autoadesiva, que está abaixo desse símbolozinho aqui do mouse. É esse aqui, ó. Esse aqui. Lembrando que é esse aqui, tá? Escolhe a cor preferida, escreve, salvar e cancelar. Salva e cancela. Certo? Vamos ver aqui que tem vários. Vamos ver aqui, ó. Tem esses quadros aqui, só que alguém sem querer apagou. Alguém sem querer apagou tudo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegue. Não? Não. A pessoa Gente, que apagou... que tem que... escrevam novamente, que alguém apagou sem perceber. Por favor, quem já escreveu, só para a gente terminar a atividade. Mas tem problema não, Poliana, se não conseguir. Uhum. E sem querer pode apagar. Não é Oi, esse gente, deve ter sido eu que eu estou tentando escrever, já baixei aqui no meu celular, estou tentando escrever novamente, mas eu não consigo, desculpa. Não se Mas eu problema escrevi lá no não. chat. É Não só se você vir preocupe. aqui, ó, nota autoadesiva. É porque ele sempre... Onde que é essa nota autoadesiva? Porque no celular ela está em outro lugar, ela está embaixo. É, Qual quem que tiver é? fazendo, É estranho, não? Põe aí para mim, por favor, Adriano, o mouse. a nota adesiva é mexendo com o aqui mouse. quadradinho, 3 listrinhas que tem aqui do lado esquerdo, a barra à esquerda. Quando você entra no link, Ah, aparece tá. aqui, Você ó. está vendo aqui a montanha, um quadradinho da montanha está em cima, ó. Esse quadradinho com 2 linhas. Não é o lápis, tá? Não é essa canetinha aqui, não. Nem a borracha, nem o mouse. É essa aqui. 1, 2, 3, 4. É a quarta opção. Ó, tá bem legal, hein, Poliana? Bacana, estou gostando. Olha que legal. Ficando muito legal nossa nuvem de palavras. Na verdade, o Jamboard ele tem essa finalidade, né? Obrigada. É um quadro Eu- interativo. É como a gente tivesse aquele quadro branco e fosse colocando os post-it, né? Aquelas... É. os Adriana, eu post-it. sugiro depois que você salvar, colocar para elas verem Legal, olha que legal, como Poliana. ficou. Eu vou... É porque no Limite. celular, ele está em outros lugares, tá? No celular, Essa palavra limite, Adriana, que está em destaque. apagou. Eita, apagou de novo. Essa palavra limite que está em destaque é porque foi a palavra mais usada, né? Não, é diferente não? aqui, não é igual a nuvem, não, pô. Ah, é diferente. Ai, pessoal. É. Adriana, eu sugiro, coloquem novamente quem fez que apagou, sem querer alguém apagou, que aí a Adriana vai salvar. Quando já tiver um número bom, você salva, Adriana. Tá, eu já salvei aqui um. Vou enviar aqui no WhatsApp, tá? Do Imersão. Pronto. Está lá no grupo Atividade. Isso é só para reforçar, gente, o conhecimento e do que vocês aprenderam. As palavrinhas-chave, né, Adriana? Pronto, Ó, coloquei eu lá no não grupo. consegui, tá, gente? Não consegui pelo celular. Eu Não entrei se- lá, eu acho que eu apaguei, mas eu problema não não. consegui. Não se Eu também não preocupe. estou conseguindo fazer. É porque pelo celular, Pelo realmente, celular é difícil. Eu não estou conseguindo também, não. Eu não sei se eu estou apagando. no celular não é difícil, é porque tem outros lugares que eu não consigo mostrar por aqui, tá, gente? Mas não é difícil, não. Vou fazer um videozinho e mandar, Poliana, depois. Um Pronto, tutorial. agradeço, gente. Então, essas palavras aí que vocês colocaram, limite, autoconfiança, formação, persistência, autonomia, Ah, que teve muita legal. autonomia, rotular, criatividade, independência e autoconfiança, justamente essas que eu estava lembrando, persistência,
São as palavrinhas realmente chaves que eu falei sobre o comportamento empreendedor, né, pessoal? Que a gente tem que realmente, hoje, educar as crianças. Agora, Adriana, eu vou compartilhar novamente para a gente concluir que eu tenho uma atividade prática que elas vão fazer em casa. Gente, o Beleza. nosso E aquela, evento... Poliana, e também a minha, tá? Você Tá mostra aí, por junto, favor. tá junto. Ó, a Tá. imersão são 3 eventos. O primeiro foi um mini curso de recursos, né, para intervenção no Canva, que a Adriana deu. Eu ministrei hoje esse estudo de caso para vocês. E o terceiro evento vai ser um podcast com uma profissional da área, que hoje tem um espaço clínico dela, de psicopedagogia, vai contar tudo, como é que ela fez, como foi que ela desenvolveu o trabalho dela, maravilhoso. Os 3 eventos vai dar 20 horas, a gente vai fazer uma declaração. Quem se inscreveu lá, que está lá no grupo da imersão, que está inscrito no formulário, nós vamos mandar por e-mail os slides, os vídeos, né? No caso dos nossos 3 eventos, certo? Hoje eu ainda vou colocar no grupo os slides, para quem já quiser ver que não pôde participar por alguma razão, eu posso já colocar os slides lá. Mas a Adriana depois vai mandar por e-mail, né, Adriana? A gente vai juntar tudo e vai em um e-mail só para todo mundo, tá bom? Eu vou voltar aqui, pessoal, apresentar, só para a gente terminar, que tem uma coisa importante. É muito simples o que vocês vão fazer, certo? Muito simples mesmo. Deixa eu abrir aqui. Só um momento, pensei que estava aberto. Poliana, nosso quadro está lindo, viu? O Tá, quadro Adriana? interativo Ai, do que Dan. bacana. Você Está salvou? muito lindo. Sim, ele fica automático salvo, tá? Eu vou compartilhar no dia para os alunos, por e-mail. Perfeito, amiga, perfeito. Gente, são 2 atividades que vai contabilizar para garantir a declaração, né, do tempo que vocês ficaram aqui com a gente, né? Quem está fazendo aí curso, estágio, toda declaração, certificado que a pessoa recebe é muito bem-vindo, né? Para contabilizar. E aí, a atividade é a seguinte, mas aqui. A atividade é a seguinte: são 2 atividades práticas que vocês vão ter que fazer. A primeira é baseada no mini curso que foi da semana passada. Quem não assistiu, vai assistir, já está no nosso canal do YouTube. A Adriana pode até botar aí no chat o canal do YouTube. Está também no e-mail, que a Adriana também já mandou. E a atividade é o seguinte: prepare uma atividade prática. Peraí, Poliana, só um minutinho. Eu coloquei o meu e-mail, eu não recebi nada no meu e-mail, tá? Não, é porque a gente não mandou ainda para todo mundo. Ah, Até ok. porque está tendo. A gente vai mandar quando terminar o último evento, aí vocês vão receber todos os vídeos e todos os slides. Ah, ok. Poliana, deixa eu só explicar aqui uma coisa. Eu enviei para os e-mails das inscrições, tá? De quem está inscrito. Aí tem um detalhe, tem e-mails errados. Sem querer, você deu um espaço, sem querer, você esqueceu de um ponto, ou sem querer, você colocou uma letrinha maiúscula. Então, quando eu olhei lá na inscrição, quando eu enviei sexta-feira passada, tinha muitos e-mails com erro, tá? Então, quem não recebeu, por gentileza, coloque lá eu vou fazer um linkzinho, tá? E coloco lá para vocês colocarem novamente. Pronto. Tá joia? E aí, quem não recebeu, vai receber. Não se preocupe, tá, pessoal? E aí, gente, aqui você vai preparar uma atividade prática usando o aplicativo Canva, que você vai usar, entrar no Canva, né? Entra lá, www.canva, você entra. E aí você vai o quê? O que você aprendeu no primeiro evento? Você vai fazer uma atividade contendo o objetivo dessa atividade e vai mandar para o e-mail da gente. As psicopedagogas... gente, faltou um S aqui. Eu vou alterar, tá? As psicopedagogas 2021@gmail.com. A segunda atividade é baseada no que vocês aprenderam hoje. Baseado no nosso estudo de casos. Oi? Tem alguém falando? Poliana, deixa eu só explicar rapidinho do Canva. Certo. O Canva é assim, o que vocês assistiram à aula, que essa aula está gravada e enviada, está no canal do YouTube, que eu vou colocar aqui também, tá joia? Aí vocês vão criar uma atividade, pode ser a mais simples possível, e nos enviar por e-mail, que o e-mail eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá joia?
porque aí a gente vai somar com a atividade que a Poliana está colocando aqui, para a gente enviar a declaração para vocês, tá joia? Combinado? Perfeito. E a Ô, segunda Poliana, atividade. Oi. Poliana, aquelas atividades que você fez no minicurso, eu fiz todas, inclusive eu vou ser vovó, e eu fiz um quebra-cabeça Eita, com o Adriana. nome do Ai, que meu neto. orgulho! Ai, que Então, orgulho! Que lindo! Foi a Adriana que deu a aula. Que lindo! Ai, estou babando aqui. Ai, seria bom que você Parabéns. mostrasse pra gente, colocasse no eu vou Google. mandar pelo e-mail, tá? Mande. Obrigada, Foi lindo, amei. parabéns. Perfeito, parabéns. Gente, a segunda atividade é o seguinte: baseado no nosso estudo de casos hoje, na visão da autora, repense, certo? Repense algumas atitudes, vou alterar esse ponto aqui, está errado. Repense algumas atitudes que você faz com seu filho, ou com seu aluno, ou com seu aprendente em consultório, e nos relate pelo menos uma situação vivida por você com ele. E qual foi a atitude da educação empreendedora aprendida hoje que você usou com ele? Então, baseado nos estudos de hoje, o que você já vivenciou, ou com o filho, com o aluno, com o aprendente, coloque lá como foi a experiência e que atitude positiva você fez que deu resultado positivo para ele. É isso que nós queremos. Aí vocês mandam também para o e-mail, tá bom? E para finalizar, antes de finalizar, eu quero só deixar essa mensagem aqui. Comportamentos empreendedores de autoconhecimento. A criança que tem autoconhecimento de si, autoconfiança, autonomia, crianças que são independentes, crianças perseverantes, crianças que são crianças que sabem se posicionar, se colocar, questionar, né, na sociedade, crianças que aprendem a ser crianças empreendedoras, vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade melhor e, consequentemente, um mundo melhor. Porque essa educação empreendedora, essa nova educação, esse método, né, que se a gente realmente colocar em prática, vai refletir na educação dos filhos, dos alunos, dos aprendentes e, consequentemente, nas próximas gerações. Então, que fique essa reflexão aí para a gente. Olha como fica um mundo mais bonito, mais colorido, as crianças, né, felizes. São esses comportamentos que nós deveremos empreender, certo? E aí, para finalizar, gente, eu vou passar para a Adriana, ela vai falar com vocês aqui, só para lembrar, né, que a gente já falou, mas é só para os interessados, né, sobre um curso que a gente oferece. Esse curso vai acontecer em maio, e a Adriana vai passar para vocês mais detalhes, e já estão abertas, inclusive, as inscrições. Você, Adriana. Ok, Poliana, parabéns, viu? Foi Obrigada, excelente. Que bom. Parabéns, maravilhosa. Pessoal, é o seguinte, em primeiro lugar, agradecemos a Deus por esse momento e agradecemos também a vocês, que chegou aqui a 66 pessoas. Estamos muito felizes com a presença de todas e todos. Sobre o nosso curso, nós temos um curso, e é o 5º curso, certo? E esse novo projeto tem esse outro nome aqui, que é trilhas, né? Mas o outro era práticas psicopedagógicas. Foram 3. E este, trilhas psicopedagógicas. Qual é o nosso foco? O nosso foco é a prática. O que você teve de teoria na universidade, o que você teve de teoria na sua pós-graduação, que inclusive eu sou consultora de pós-graduação, toda aquela teoria maravilhosa que a gente aprende, muito, muito mesmo, a gente tem esse foco aí na prática. Vamos rever algumas coisas rapidinho e vamos focar na prática, né? Então, é esse o foco do nosso projeto. Isso. Então, Poliana, por favor, passe aí o slide. O nome dele, nosso projeto é Trilhas, né? Psicopedagógica 2, mas já é o 5º curso. Pronto. Quais são os conteúdos que nós iremos trazer para a prática de vocês? Primeiro, nós chamamos de trilhas. Trilha 1, anamnese. Né? A importância de você fazer uma boa anamnese, porque é a partir daí que você vai tirar tudo, né? Como você vai trabalhar, como você vai intervir, qual são o seu projeto, qual são a sua prática com aquele aprendente. Então, é muito importante a anamnese. Vamos trazer, né, essa importância
e como você atuar na prática, como você fazer uma anamnese. Então, anamnese com adulto, anamnese com idoso, anamnese com criança, tá joia? E vamos passar para vocês, enviar no Drive, vários modelos, tá bom? Trilhas 2, EOCA. O que é EOCA? Né? Qual é essa importância? Quem foi esse autor, né? Cientificamente comprovado que utilizou essa técnica, como foi usado? Né? Então, como é que eu posso colocar na prática? Com crianças, e quais idades, e de que forma eu posso trabalhar? Então, a gente vai focar aí nesses autores, por que utilizar, qual a importância e essa prática. Vamos trazer as trilhas 3 com as provas piagetianas, né? Piaget trouxe aí essas provas que foram estudadas durante 30 anos, né? Que a prática dele foi com os filhos deles. Então, o que foi? Como foram essas provas? Como utilizar? Qual a importância? Então, vamos trazer para vocês técnicas projetivas, que vai entender aí o desenho da criança. Será que a criança desenha, aquele desenho é à toa, é de qualquer forma, é sem sentido? Então, vamos trazer aí essa técnica. A devolutiva, como a gente vai dar essa devolutiva à família, à escola, quais os modelos, e esse relatório final, como é que a gente faz? Então, vamos trazer alguns modelos para vocês, e também os formulários gratuitos, né, para você usar. E o 7º, por que não utilizar na sua prática de mãe, de sala de aula, de avó, de tia, de tio, de psicopedagogo, de psicólogo, de TO, por que não usar a tecnologia? Nós estamos no mundo digital, nós nos comunicamos através de quê? Do WhatsApp, do Telegram e de tantos outros. Como é que a gente compra? Muitas vezes, celular, né? Tecnologia. A gente vai para a saúde, se depara com a tecnologia. A gente vai para o banco, resolver aí os pagamentos, tecnologia. Ou seja, mundo digital, nós estamos imersos. E nem percebemos, né? E por que não trazer esse mundo digital de forma positiva, sem exagero, para o seu consultório, para a sua sala de aula, né? Mostrando que a tecnologia tem um lado positivo, você aprende com ela. Então, a gente vai trazer isso aí, quais os aplicativos, como utilizar e etc. E o bônus, que é um drive recheado de materiais, né, Poliana? Isso. Com muita coisa para você utilizar realmente na sua prática, tá? Então, o nosso foco é esse. Poliana, pode passar. Qual é o tema aí do nosso projeto Trilhas 2? O tema é PP. PP é o quê? Psicopedagogia, né? Psicopedagogo a gente trouxe aí para vocês, né? Dentro do consultório, você, psicopedagoga, psicopedagogo, dentro do consultório, na prática, né? Então, qual é o período? O período é de 3 a 26 de maio, então, o mês é de maio, tá? Teve uma mudança por causa dos alunos, que a maioria pediram. Quais dias? Terças e quintas, ao vivo, depois a aula fica gravada e enviada. Serão quantos encontros? Serão 8 encontros e um bônus de material, né? Como já foi dito. Qual é o horário? 19h30 às 21h30. 2 horas de aula ao vivo, muito material. A certificação, como é que é? Essa certificação são de 80 horas, pela faculdade chamada Faculdade FAMEM, né, daqui de Natal, reconhecida pelo MEC. Então, o seu certificado será reconhecido por esta faculdade, tá? Então, isso é muito importante para vários momentos que você vai utilizar com certeza. Pode passar, Poliana. Inscrições, né? Desde o dia 3 até o dia 26 de maio de 2022. Teremos outro bônus além do Drive. Qual é o segundo bônus? Quem for inscrito, né? Aqui no Imersão Experience Psicopedagógica, que é uma experiência, né? Uma imersão, uma experiência psicopedagógica, inscrito na imersão e matriculados aqui no Trilhas 2, ganharão o quê? Um curso de Canva. Qual é o objetivo do curso de Canva? Como você fazer a sua logomarca, quais cores você vai utilizar, né? E como você fazer o seu primeiro post com relação à sua, né, habilidade de psicopedagoga. E também vamos ter a participação de Poliana
na mentoria gratuita, né, Poliana? Um encontro de como você iniciar seu atendimento aí no seu espaço, na sua casa, na clínica que você entregar o seu currículo. Também pode ser online, né, Poliana? Que a gente está vendo esse crescimento aí de atendimentos online, ou você indo na casa da pessoa, né, do seu paciente, do seu aprendente, né? Então, a gente vai trazer essa primeira mentoria com Poliana gratuita. Então, são, na verdade, 2 bônus especiais, tá? Adriana, licença, aqui tem um errozinho, gente, eu vou alterar. A inscrição é até dia 30 de abril. Aqui, 13 a 26 é o período do curso, tá? Só houve um errozinho aqui na hora que eu fui digitar. Até o dia 30 de abril, as inscrições estarão abertas e o curso começa de 3, vai até 26 de maio, tá bom? Pronto, pagamento. Forma de pagamento, né? Nós temos aí o mês do consumidor, que a gente está com um programa, um projeto chamado Quem Indica, Ganha. Então, quando você indica alguém que essa pessoa se matricula, você ganha 20% de desconto, tá? Parcelada tem 12 vezes no cartão. Pix ou transferência bancária, que faltou aí, né, Poli? Pix ou transferência bancária de 299 sai por 249, tá? São pouquíssimas vagas, porque a gente quer fazer um grupo pequeno. Isso. E já tem, assim, está praticamente esgotado já aí a nossa inscrição, tá? Então, se alguém aqui tiver algum tipo de interesse, tá joia? Pode nos procurar no privado, que a gente vai mandar o link da inscrição, tá joia? O mês do consumidor, indique e ganhe 20% de desconto, né? Como a gente falou. O parcelamento de 12 vezes e preço exclusivo no pagamento Pix ou transferência bancária, ou se alguém preferir, até boleto, né? A gente pode fazer uma exceção, tá? Adriana, licença, lembrando que essa promoção aqui, o mês do consumidor, a gente sabe que encerra teoricamente amanhã. Mas, se você indicar alguém, você se inscreveu, indicou uma pessoa, mesmo que, digamos, foi depois do dia 30, né? A pessoa não entrou depois, mas você que indicou,